Bom, fim do ano chegando e agora é oficial. As primeiras luzes de Natal já começam a aparecer por aí. Eu acho que você já deve ter visto algumas, eu já vi. Natal está chegando. Então nós estamos hoje oficialmente iniciando a penúltima série do ano de 2017. E nós escolhemos falar sobre um assunto que tem sido muito discutido a partir de pressupostos não tão cristãos assim, até mesmo quando cristãos vão falar sobre o assunto. Nós escolhemos, antes de tudo, esse tema, nadando contra a maré, o cristão diante da cultura. E dentro desse tema nós vamos abordar 4 mensagens, começando hoje. Hoje nós falaremos sobre cultura entre Deus e o diabo. Na próxima semana nós falaremos sobre o complexo de vira-latas, Zé Carioca e o jeitinho brasileiro. No dia 19 nós falaremos sobre a cultura do reino de Deus. E no dia 26, encerrando essa série, que será inclusive o domingo em que nós receberemos, pela graça de Deus, uma par de gente nova aqui na igreja, novos membros. Nós falaremos sobre a cultura dobrará os seus joelhos. Essa então é a série do mês de novembro que nós vamos começar hoje. E como eu já disse no começo, ela é motivada por uma série de discussões que nós temos visto em redes sociais, televisão, jornal, muitos deles dialogando e dizendo o que o cristão pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve. E todas essas discussões sempre vão descambando para pormenores do tipo onde o cristão pode ir, onde o cristão não pode ir, o que ele pode assistir, o que ele não pode assistir, e se ele não pode, por que não pode, se ele pode, por que pode. E aí as discussões vão indo para longe. E é claro que no meio dessas discussões que vão indo para longe, você vê muitas pessoas sendo assertivas de uma maneira muito legal, dizendo coisas que fazem a gente parar para pensar, mas também você vê gente dizendo absurdos que a gente só de ler fica com vergonha. Só que isso dos dois lados, de quem é cristão e de quem não é cristão. Acontece que às vezes o falar besteira não é propriedade de apenas um lado da história. Dois lados da história, seja ela qual for, tem a capacidade de falar absurdos. E infelizmente cristãos não fogem dessa regra. Eu digo infelizmente porque cristãos deveriam ter diante da cultura, seja ela qual for, um posicionamento não alienado, em primeiro lugar, porém mesmo não alienado, não conivente. E isso tem sido um problema na história da igreja. De um lado você tem gente alienada que diz assim: tudo que é cultura é ruim, se é cultura tem que jogar fora. E de outro lado você tem gente conivente dizendo assim: não importa o que a cultura diga, se estamos ali, vamos embora. É o popular, está no inferno, abraça o capeta. Você já deve ter ouvido isso em vários contextos. Tem muitos cristãos vivendo assim: eu estou imerso numa cultura, estou imerso nesse país, com todas essas histórias, então quer saber? Se eu estou imerso nisso, deixa eu nadar nessas águas e vamos ver o que acontece. No entanto, em toda a Bíblia, desde o começo da Bíblia até o final dela, há um desafio para que os filhos e as filhas de Deus nadem contra a maré, nadem contra a cultura dominante do lugar onde eles estão. Mas para a gente chegar nesse ponto, eu vou precisar antes trazer alguns conceitos, que serão os conceitos a partir dos quais nós vamos trabalhar a questão da cultura, tá ok? Porque se você fizer uma pesquisa, não precisa nem ser uma pesquisa muito demorada, uma pesquisa rápida sobre o que é cultura, definição de cultura, você vai encontrar muito material, tanto de autores cristãos como de autores não cristãos. E você tem muitos livros sobre definições de cultura, o que é cultura, a influência da cultura, muitos bons livros escritos por não cristãos e muitos bons livros escritos por cristãos, e péssimos livros escritos dos dois lados. Então, para começar esse mês, já que nós vamos falar sobre o cristão diante da cultura, a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir o que é cultura e definir alguns pontos essenciais da cultura, para que a gente saiba do que a gente está dizendo quando nós falamos sobre cultura, sobre estar diante da cultura, tá ok? Diante de muitas possibilidades de definições do que é cultura, eu escolhi uma que me parece simples sem ser simplista, e eu copiei aí para você. Cultura
é um modo, um jeito pelo qual um grupo humano qualquer, significa em qualquer lugar, em qualquer época, pode ser aqui no Brasil, na cidade de Piracicaba, pode ser na Moldávia, pode ser na China e pode ser em Nova York. Então, cultura é um modo, um jeito pelo qual um grupo humano qualquer se relaciona entre si e com o ambiente que o cerca. Então, sempre que eu falar de cultura, eu vou partir desse pressuposto. Muita gente que está nos ouvindo, que está nos assistindo, vai dizer: mas há definições mais completas. Eu sei, mas para aquilo que nós queremos trabalhar nesse mês, essa definição cabe de maneira perfeita, sem deixar de lado aspectos fundamentais do que é a cultura. No entanto, antes da gente continuar, a gente precisa lembrar que cristãos, historicamente, sempre tiveram muito problema com a cultura. Essa não é um privilégio nosso. Por exemplo, Paulo, várias vezes, quando vai escrever aos cristãos do primeiro século, ele tem que escrever para cristãos dizendo como é que eles devem se portar diante de uma cultura judaica que dizia que para ser cristão, alguns judeus diziam, tinha que ser circuncidado. Era algo da cultura da religião judaica. E havia essa questão cultural muito forte na igreja. E agora? Se eu sou cristão, mas não sou judeu, eu tenho que fazer parte do judaísmo para ser cristão? Ou o judaísmo agora é algo fora do cristianismo, e o cristianismo é uma nova religião, e sendo uma nova religião é uma nova cultura? Então, esse lance de brigar com a cultura que está em volta sempre foi presente no cristianismo. No entanto, há alguns pontos fundamentais da cultura que precisam ser colocados aqui em questão, para que a gente saiba também a partir de onde estamos pisando. Então, cultura é um modo pelo qual um grupo humano se relaciona entre si e com o ambiente circundante. E a cultura tem alguns aspectos. O primeiro é o aspecto externo da cultura. Toda a cultura, uma coisa importante que eu quiser. Essa definição aqui não é uma definição cristã de cultura. É uma definição de estudiosos. Cristãos diriam isso e não cristãos diriam isso a respeito da cultura. Você não precisa ser um seguidor de Jesus para chegar a essa definição. E também não precisa não ser para ter que chegar a essa definição. No entanto, a cultura tem um aspecto externo, que é como nós nos relacionamos com o ambiente, que tem a ver com plantar, colher, nos vestir, nos proteger de ameaças. Nós estamos aqui vestidos com roupas que fazem sentido para a gente. Agora, se você estiver vestido com essa mesma roupa e for participar de um culto, de uma igreja cristã, numa tribo nômade do interior da África, assim que você chegar naquele culto, o que aquelas pessoas vão notar? No exato momento em que você entrar vestindo essas mesmas roupas, a pessoa vai notar o quê? Ele não é daqui. Por quê? Porque ele está vestindo algo que não tem a ver com aquela cultura. Da mesma forma que se alguém entrar aqui com uma roupa que tem a ver com uma tribo nômade do interior da África e entrar aqui vestindo essa roupa, nós vamos pensar, ele não é daqui. Provavelmente uma pessoa que veio de fora. Então a cultura tem esse relacionamento externo, a forma como nós nos relacionamos com o ambiente. Há culturas que plantam de um jeito, há culturas que plantam a mesma coisa de outro jeito. Então toda cultura tem isso. A cultura também tem um aspecto interno, que é a forma como nós, seres humanos, nos comunicamos, os nossos símbolos, como nós nos relacionamos com os outros, com a nossa família. Por exemplo, se aí para quem está nos ouvindo, vai ficar difícil entender o que eu vou fazer agora, mas, bom, eu vou balançar a cabeça de um lado para o outro, para quem está nos ouvindo. Na nossa cultura, está estabelecido o símbolo de que se eu fizer assim, o que eu estou dizendo? Sim. Isso é estabelecido em nossa cultura. Isso tem a ver com o relacionamento, o aspecto interno da nossa cultura. Na nossa cultura está estabelecido que se você balançar a cabeça de cima para baixo, você está dizendo sim ou então concordando com alguma coisa. No entanto, há outros países no mundo que se você fizer assim, você está dizendo não. Há países no mundo que se você para dizer sim, tem que fazer assim. Balançar a cabeça da direita para a esquerda. E se você fizer assim, você estará dizendo não.
Imagina essa pessoa chegando aqui no Brasil, conversando com alguém, e enquanto ela fica falando alguma coisa, a pessoa assim diante dela. Aham. Aí ela vai ficar olhando pra gente pensando assim, mas por que ele não está concordando com nada do que eu estou dizendo? Cultura tem a ver com aspectos culturais, símbolos da cultura. Quando você vai pegar carona, qual é o sinal que você faz para pegar carona? O sinal para pegar carona é põe o polegar para cima, dá uma balançada na mão e vamos embora. Ou então você faz isso para fazer uma outra coisa, que é o quê? Joia. Ou então você pode usar esse mesmo símbolo para dizer que morreu mesmo. Que você pode dizer, você faz como? O símbolo para cima? Não, e fulano? Fulano, significa, fulano, realmente aí deu uma degringolada. Sei lá, pegar um exemplo. Sei lá, vou chutar aqui um exemplo, tá? Corinthians. Aí você, Palmeiras, aí você já faz assim. Bom, foi só um exemplo aqui que veio agora, assim, do nada. Bom, continuando. No entanto, há países no mundo que se você for pra rua e fizer assim, e balançar a mão, você vai preso. Porque há países em que esse sinal, com o dedo feito, tem o mesmo significado de um outro sinal feito com o dedo em nossa cultura. Então é apenas uma questão de dedo. Dependendo do dedo, você vai sair para a rua, fazer assim, e você vai ser preso. Você vai apanhar, porque vai todo mundo pensar que você está exatamente... Você já sabe o que eu estou dizendo. É questão de relacionamento, símbolo interno da cultura. É assim que acontece. Toda cultura tem esse aspecto. No entanto, há um outro aspecto da cultura, e todos esses aspectos são aspectos que a cultura tem, quer você queira, quer não, que é o aspecto transcendente, que é uma explicação fora do ser humano para aquilo que está acontecendo ali no ambiente em que nós vivemos. Por exemplo, plantar e colher tem a ver com o ambiente externo da cultura. Conversar tem a ver com o ambiente interno. Mas o que fazer quando não chove? Mesmo que você tenha feito tudo que as pessoas dizem para você fazer e plantar. Algumas culturas vão dizer, você tem que orar para o Deus Sol, para que o Deus Sol mande chuva. Ou você tem que orar para o vulcão tal, porque o vulcão tal é o Deus do local que manda chuva. Já outras culturas, a cultura cristã vai dizer, não, o dono de todas as coisas é Deus e você ora para Deus mandar chuva. Os estudiosos da cultura vão dizer, todos esses aspectos, todos eles, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, estão presentes em toda a cultura. Seja aqui em Piracicaba, seja do outro lado do mundo. As pessoas precisam plantar, as pessoas precisam conversar e estabelecer símbolos, e as pessoas interpretam a realidade da vida a partir de transcendência. Inclusive aquelas que dizem não ter transcendência nenhuma. Porque é impossível, segundo padrões de ser humano, que o ser humano viva sem projetar em algo fora de si mesmo alguma coisa a respeito da sua vida. Ele pode não dar o nome de Deus para aquilo. Ele vai dar um outro nome. Mas aquela outra coisa vai ser o seu Deus, mesmo que ele não chame de Deus. Então, isso para nós é um estudo básico, muito básico, bem básico e bem resumido de cultura. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque hoje nós vamos falar sobre o cristão diante da cultura, numa cultura que está entre Deus e o diabo. E eu estou pegando esse aspecto porque, veja, a cultura, estudiosos da cultura dizem que há 3 pontos principais em cada cultura. Como você se relaciona com a natureza, como você se relaciona com o próximo e como você se relaciona com o seu Deus, seja ele quem for. Se você é cristão e minimamente atento à Bíblia, você já viu isso em algum lugar. Se você é cristão e está atento à Bíblia, essa coisa de cultura e desses aspectos externos, internos e transcendentes está presente em alguma história muito conhecida. E é para ela que a gente vai apenas para começar a nossa conversa, e eu quero explicar isso e dizer por que eu estou usando esse texto. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, versículo 26, 27 e 28, está escrito assim. Então disse Deus,
a criação das coisas, Deus está estabelecendo parâmetros pelos quais o ser humano deve viver a sua vida. Ele está estabelecendo os princípios da existência humana. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse: nós vamos fazer o homem muito parecido com a gente. Quando a Bíblia diz que Deus vai fazer o homem e a mulher, porque daqui a pouco aparece a mulher aqui, Deus está usando o homem no sentido humanidade, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança, ele está dizendo: eu vou fazer alguém que, no seu jeito de viver, reflita e demonstre quem eu sou. É isso que Deus está dizendo. Veja que quer queira, quer não, Deus está, nesse exato momento, criando um dos pontos fundamentais da cultura. Que é qual ponto? O ponto da transcendência. Deus está dizendo: o ser humano vai ter no seu coração plantado desde sempre o aspecto transcendente da cultura. Ele foi criado para adorar alguma coisa. E ele sempre vai adorar alguma coisa, seja lá o que for. Pode ser Jeová, pode ser Tupã, pode ser dinheiro, pode ser um pedaço de madeira. Não importa. O ser humano tem em si o desejo e a necessidade de adorar alguma coisa. E ele vai fazer isso, quer ele mesmo queira, quer ele não queira. Porque esse é um aspecto fundamental da existência humana. E isso, segundo a Bíblia, foi criado por Deus. Então veja que nem todo aspecto da cultura é demoníaco e ruim em si. Porque o aspecto transcendente da cultura, essa necessidade de adoração, quem criou foi Deus. Deus colocou isso no coração humano. Tanto que a Bíblia diz que Deus colocou no coração do ser humano o anseio, o desejo pela eternidade. O ser humano não é satisfeito e não consegue ser satisfeito apenas com isso que ele vê. Ele sempre vai buscar algo que está atrás desse mundo ou então atrás das palavras. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Agora veja o que Deus diz. Domine ele sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que Deus estabelece nesse exato momento? Cultura externa. O ser humano vai dominar, só que a palavra dominar aqui, é importante dizer, não tem o sentido de déspota ou ditador. Tem o sentido de cuidador. Deus diz para o ser humano: você vai cuidar, vai ser o gerente, o superintendente de toda a criação. Isso envolve plantar, colher. Isso envolve saber quando vai chover, quando não vai chover, quando faz frio, quando não faz frio, e por aí vai. Então, nós temos, em primeiro lugar, Deus, quando cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, estabelecendo que o aspecto transcendente da cultura foi ele que criou. E quem criou o aspecto externo da cultura? Ele também. Então, nós temos mais um aspecto presente em nossa cultura que foi Deus que criou. Deus que criou o ser humano para relacionar-se com a natureza de maneira harmoniosa. Ele fez isso. E aí o texto continua: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E depois Deus os abençoou e disse o que para o homem e para a mulher? Sejam férteis e multipliquem-se. Eu gosto da poesia bíblica porque dentro de poucas palavras há tanta coisa envolvida, e eu vou parar um pouco nessa expressão do sejam férteis e multipliquem-se. Porque Deus está estabelecendo aqui um outro aspecto da cultura. Paulo, faz um favor para a gente. Volta o slide anterior, porque vai ser importante para a gente entender. Aspecto transcendente Deus criou quando disse: farei o homem à minha imagem e semelhança. O ser humano foi feito para refletir a divindade, a Deus. O aspecto externo da cultura, ele cria quando ele diz o que para o ser humano? Domine, cuide dos peixes, das aves, de toda a criação. E o aspecto interno da cultura, Deus também cria através de necessidades relacionais. Porque Deus diz o quê para o homem e para a mulher? Olha, sejam férteis e multipliquem-se. Agora eu vou dizer algo aqui para os casais. Eu vou dizer algo aqui para os casais casados. E se você não é um casal casado e vai entender o que eu vou dizer, bom, fazer o quê? Bom, todo casal, vamos imaginar assim. Deus chegou para Adão e Eva e disse assim: sejam férteis e multipliquem-se. O que basicamente Deus está mandando eles fazerem é o quê?
sexo. A não ser que em Gênesis, por osmose, mas é muito provável que não. Deus falou assim, olha, tocar um Barry White aí, tocar um, sei lá, quem mais, Orival, que podia tocar ali? Vando. Nessa hora Deus falou, sejam férteis, já começou a tocar, moça, me espere amanhã. E assim foi, gerou aquele clima, já abriram sangue de boi. Tá bom, era cidra, cerezé, quente. Eu converso com casais, e uma das coisas interessantes é que cada casal tem a sua realidade de cultura interna. Uma vez eu conversei com um casal que ele falou assim, a gente tem uns nossos símbolos. Não disseram nessas palavras, lógico, mas nós temos lá nossos toques. Então o casal ele deitava na cama assim, aí um encostava a coxa assim no outro. Se houvesse a resposta de coxa, significava hoje tem. Sério, eu tô falando sério. Sério mesmo, não é brincadeira isso não. Então, isso é cultura interna. É um símbolo do casal. Eu não estou dizendo que você tem que chegar em casa e fazer isso. Eu acho que, de repente, hoje à noite, você pode tentar um jogo de coxas, né? Então, dava lá aquela coxa, sim, outro... Então, tinha. Tinha um outro que falava assim, que eles deitavam também, aí eles davam a mão e davam um apertãozinho na mão. Se tivesse o apertãozinho de volta, hoje tem. Tem um outro casal que o símbolo era assim, eles deitavam. Se ficasse 1 minuto assim, deitado para cima, pode vir. Se não fosse ter, virava conchinha. A conchinha significava, conchinha e dormir. A não conchinha significava, sejam férteis e multipliquem-se. Isso é comunicação. Quando Deus diz para Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem, ele está dizendo, gente, vocês vão ter que conversar as coisas sérias aí. Se vocês não tiverem os seus símbolos de comunicação interna, vocês estão perdidos. Então, o que eu estou dizendo não há nenhum aspecto da cultura, nenhum que não tenha sido criado por Deus. Se Deus é criador de todas as coisas, então ele é criador de todos os aspectos presentes em qualquer cultura. Seja, de novo, aqui, seja no outro lado do mundo. Porque esses aspectos estão presentes em qualquer cultura. Necessidade de relacionar-se com a divindade, com a natureza e com o próximo. E a Bíblia diz que quem estabeleceu isso na história foi Deus. Ou seja, nós cristãos não podemos absolutamente olhar para a cultura e dizer se é cultura é demoníaco. Não! Porque há muitos aspectos da cultura que são muito bons, que foi Deus que criou. Deus criou isso. E isso tem que ser levado e vivido para a glória de Deus. No entanto, fica muito claro que as coisas não são assim. Quer ver? Como é que a gente se relaciona com a natureza? A gente cuida da natureza? Não, a gente arrebenta a natureza. Como é que brasileiro faz quando vai para a praia? Brasileiro, quando vai para a praia, leva a farofa e deixa a farofa. É assim que ele faz. Você vai para a praia aqui no Brasil, e é muito normal aqui no Brasil você encontrar o que na praia? Lixo. Por quê? Porque o ser humano perdeu o aspecto cultural dado por Deus, que tem a ver com a cultura do ambiente externo. Cuidar das coisas que Deus criou. Então o ser humano deturpa a natureza. Lembram? Há pouco tempo nós estávamos numa seca, não sei quantos dias sem chuva, um tempo seco, criançada sofrendo com problema respiratório, e era muito normal você passar em terrenos na cidade, o pessoal tinha feito o quê? Tinha atacado fogo. O ser humano faz isso. O ser humano tem essa capacidade. É uma parte do aspecto cultural que em algum momento foi deturpado. Outra coisa, como é que o ser humano se relaciona com o próximo? O ser humano se relaciona com o próximo de uma forma muito ruim. O ser humano se relaciona com o próximo na base do seu levar vantagem, você está perdido, porque eu vou levar vantagem. Eu vou fazer algo para prejudicar você, porque é imprescindível que a brasa esteja do lado da minha sardinha. E se você vai morrer de fome por causa disso, azar o seu.
Há um outro aspecto da cultura que foi deturpado. E há também um aspecto transcendente da cultura que foi deturpado, e no Brasil a gente vê isso aos montes. No Brasil, nós vemos até mesmo pessoas que se dizem cristãs e se relacionam com Deus na base do sal grosso, na base do lenço ungido, na base do, sei lá, o que mais que pode ter. Tem vários aspectos interessantes da deturpação da cultura transcendente. Tem lenço ungido, tem sal grosso, tem vassoura ungida. Vassoura ungida eu gosto, porque é uma vassoura que você vai lá, compra, e você varre as coisas ruins da sua casa. Você não faz isso mais com oração, você faz isso com vassoura ungida. Tem calcinha ungida, cueca ungida. Já ouviram essa? E essa não acontece pouco, acontece muito. Funciona assim: seu marido, sua esposa não está lá, sejam férteis e multipliquem-se. Você traz a calcinha, traz a cueca dele, a gente vai ungir. Quando volta, se pede para ele vestir, e aí o que acontece? Ele vai ficar. Vai ficar que é uma coisa. É sério, isso acontece no nosso país. É a nova forma de macumbaria gospel, ou seja lá o nome que você queira dar para isso. É uma forma transcendente e é uma deturpação da forma transcendente de se relacionar com Deus. Isso, e a gente pode falar de cueca, mas vamos falar de outra coisa, sei lá. Isso pode se revelar na forma como nós trabalhamos. Porque o cara que precisa de uma cueca ungida, ele está crendo que Deus não é suficiente para garantir o casamento dele através de meios naturais e normais, como orar, como ler a Bíblia, como fazer a vida no casal para a glória de Deus. Então ele precisa de uma cueca ungida, de uma calcinha ungida para fazer o trampo que Deus não é capaz de fazer pela visão dele. Agora, isso pode se revelar de uma outra forma, no nosso trabalho. Quando a gente acha que se não mentir, se não fizer o que é errado, a gente vai perder o nosso emprego, vamos perder o nosso sustento, vamos perder o dinheiro, porque Deus não vai dar conta de cuidar disso. Então, se eu não dou conta de fazer lá umas maracutaias no meu trabalho, não é Deus que vai garantir a minha sobrevivência e o sustento da minha família. Então, é apenas uma outra forma de tentar não se relacionar de maneira adequada com o transcendente. Há várias formas, e eu diria para você que em alguma delas nós caímos. A Bíblia diz que o que deturpou a cultura foi o pecado. Em Gênesis 3, nós não vamos ler esse texto, nós já lemos aqui várias vezes. A Bíblia diz que os seres humanos fizeram a opção de viver de acordo com o que eles acham que é legal culturalmente falando, longe de Deus. E nós pagamos um preço. Nós não nos relacionamos mais de maneira harmoniosa com Deus, nós não nos relacionamos mais de maneira harmoniosa com a natureza, e nós não nos relacionamos mais de maneira harmoniosa com o próximo. O pecado veio e deturpou tudo, inclusive a cultura. Se a cultura tem aspectos em que Deus é demonstrado ainda de maneira muito graciosa, nós claramente temos na mesma cultura aspectos demoníacos. Não sei se você, às vezes, recebe aqueles vídeos. A gente recebe muito vídeo por e-mail, mais por WhatsApp, né? Por WhatsApp, no Facebook. E há aqueles vídeos que dizem assim: o ser humano ainda é capaz de coisas maravilhosas. Eu assisti um vídeo essa semana, o mais emocionante que eu assisti semana passada foi de uma menina de 11 anos recebendo a notícia de que ela tinha sido adotada. Foi o vídeo mais emocionante. Então, uma câmera de uma escola filmou o exato momento em que aquela menina foi chamada pela diretora e a diretora comunicou que o processo de adoção dela tinha sido confirmado e ela não ia ter que voltar para um abrigo. E aí, então, ela pula no colo da diretora e elas ficam abraçadas ali um longo tempo. O ser humano é capaz de coisas fantásticas. O ser humano, de vez em quando, ele faz algumas coisas que você olha e diz: esse mundo tem jeito. Tem algumas coisas que a gente vê e diz: se o ser humano de verdade investisse nisso, o mundo seria muito melhor. Mas ao mesmo tempo, às vezes meia hora depois, você recebe um vídeo e você diz: não, esse mundo tem que acabar. Você termina de ver o vídeo e diz: Senhor, volta logo, porque não dá para aguentar. Veja, a cultura, e nós estamos imersos em cultura feita por seres humanos pecaminosos, que têm todas as suas oscilações. A questão é, cristãos, então, por causa disso, se a cultura foi deturpada e ainda tem aspectos da presença de Deus, o cristão obrigatoriamente precisa ter um olhar crítico para a cultura.
Não pode olhar para a cultura e dizer nada presta. Não pode olhar para a cultura e dizer tudo é legal. Ele precisa ter um olhar crítico. A cultura toda é ruim? Não. Mas eu digo que viver na cultura que nós estamos é mais ou menos como abrir uma lata de molho de tomate. Você já deve ter passado por essa experiência. Você está na sua casa, aí você vai fazer uma macarronada, aí você pega uma lata de molho de tomate, você abre aquela lata de molho de tomate, e quando você abre aquela lata, o que você encontra ali dentro? Mofo. Já abriram lata e encontraram mofo dentro? Aquela partezinha verde que não é gorgonzola. Tem um outro mofo que ele parece uma teia de aranha ou um algodão. Já passaram por isso? Agora, imagine que você, antes de você abrir aquela lata, alguém diga assim, olha, não importa o que você encontrar lá. Alguma parte dessa lata você vai ter que comer. E você deu o azar de abrir aquela lata e encontrar aquele mofo bonito ali no topo. Mas o trato é, você vai ter que comer alguma parte daquilo. O que você faz? O que você faria? Tá lá aquela lata com mofo. Aí você faz, assim, eu diria até que gordos já fazem isso. E pessoas assim, bem seguras financeiramente, o popular mão de vaca faz também. Ele pega uma colher, ele tira o mofo cuidadosamente, joga ali fora na pia, ele dá uma olhada para ver se não tem mais nenhum pontinho verde estranho, alguma coisa nadando ali. Aí ele olha e fala assim, acho que tá bom. Bom, eu vou comer. Se você é obrigado a comer aquilo, é a coisa mais sensata a fazer. Ninguém, e pelo menos eu não espero que você faça isso, vai abrir aquilo e vai falar, ih, tem mofo. Quer ver só como vai sumir? Mistura tudo, some no meio do molho, você fala agora, ou que os olhos não veem, o coração não sente, o estômago não reclama. Eu diria para você que se você fizer isso, talvez o sabor não mude muito, mas você terá o dia seguinte muito problemático. Você terá um dia de rei. Você reinará durante longas horas no dia seguinte. Por quê? Porque você colocou dentro do seu corpo algo que não era para fazer. O que eu estou dizendo é que aquela lata de molho é a cultura em que nós estamos inseridos. Tem mofo. Cristãos teriam que fazer o quê? Primeiro, e isso é importante com relação ao aspecto cultural, tem que ter a capacidade de definir o que é mofo e o que não é mofo. Nós definimos isso em nossa relação porque um dia a gente abriu aquilo, provavelmente a mãe olhou e falou assim, ih, tá com mofo. E aí, então, pela primeira vez a gente olhou para aquilo e entendeu, isso é mofo. E a mãe ensinou o que pra gente? Isso não se come, joga fora. Veja, alguém teve que dizer que, segundo o conhecimento adquirido pelas outras gerações, aquilo não se come, porque provavelmente alguém fez isso e passou muito mal. A primeira coisa que cristãos precisam é compreender o que na nossa cultura é mofo e o que não é mofo. E isso só é possível se você olhar com seriedade para a palavra, para entender o que a palavra diz que é pecado e o que a palavra não diz que é pecado. Porque o problema na nossa cultura cristã evangélica é que tem muita gente dizendo que o que é pecado não é pecado, ao mesmo tempo que tem muita gente dizendo que é pecado o que a Bíblia não diz que é pecado. Tem muita gente chamando mofo de molho e molho de mofo. E isso é um problema, porque no final a gente não sabe o que pode e o que não pode ingerir, aquilo que pode participar e acaba numa dessa fazendo um monte de besteira. E isso está lotado na cultura. Se nós cristãos não tivermos um olhar sério para a palavra, nós teremos muito problema diante disso. E aí, uma outra coisa que o ser humano tem que fazer, um cristão tem que fazer, a partir do momento em que ele reconhece o que é mofo, tira o mofo, meu filho. Não se alimenta de mofo. Você reconheceu aspectos pecaminosos em alguma parte da cultura? Tira aquilo da sua vida ontem. É para ontem. Não flerte com aspectos pecaminosos da cultura. Acontece que quando a gente diz isso, a gente tem a seguinte ideia de Deus. Deus fez isso para tirar graça. Não. Deus fez tudo com muita graça. Acontece que nós enfiamos o pecado na história e aí nós estamos comendo e bebendo veneno achando que isso vai fazer algum bem para a gente. Quando eu digo que a cultura caminha entre Deus e o diabo, nós também precisamos dizer que muita gente cristã está fazendo opção pelo diabo. Porque o diabo satisfaz aparentemente mais você do que Deus. E deixa eu explicar essa frase, senão vão usar essa frase contra nós.
Aparentemente, o diabo tem uma capacidade de satisfazer você mais do que Deus. O diabo vai dizer, pegue todas. Deus vai dizer, seja fiel. E o que satisfaz os nossos desejos mais primitivos? Seja sincero. É pegar todas. Se nós estamos falando de desejos primitivos, o ser humano deixado por ele mesmo, é isso que ele vai fazer. Qual é o único motivo pelo qual os seres humanos cristãos não fazem isso? O amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o amor à vontade de Deus, que faz com que a gente invista em uma coisa, por exemplo, já em nossa cultura louca, que é casamento. Que em nossa cultura já virou uma coisa totalmente louca. Você vai devotar a sua vida a uma só mulher? Você tá louco? É como eu ouvi de um amigo meu cristão há poucos dias. Eu nasci na época errada. Porque se eu nascesse nessa época, ninguém me segurava. O problema é que ele já está em época errada. E o problema é que o coração dele já está no lugar errado. Porque ele foi dominado pela cultura. E ele está comendo mofo e vomitando mofo. E o problema é que nós temos muita gente comendo mofo, vomitando mofo e muita gente comendo vômito de mofo. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 1 e 2. E eu vou partir para o momento final dessa mensagem nesse texto. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, Paulo escrevendo a cristãos de Roma, centro do império, centro do mundo, a Nova York da época, o centro da Europa da época, metrópole da época. Portanto, irmãos que vivem aí em Roma, no meio da coisa toda, efervescência cultural. Você não pode esquecer que no contexto em que Paulo está dizendo isso, tem um cara chamado Calígula. Não vou nem dizer... como que eu vou dizer? Não pesquisem a história, não vejam o vídeo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo começa dizendo algo interessante. Oferecer-se a Deus é algo que tem que ser racional. Não se ofereça a Deus sem saber o que vem depois. Porque se você se oferecer a Deus sem saber o que vem depois vai decepcionar você. Porque o que vem depois geralmente é bucha. O que vem depois geralmente é rolo. O que vem depois geralmente tira a gente da zona do conforto para o resto da vida. A gente, segundo a Bíblia, só vai voltar para a zona do conforto na Nova Jerusalém Celestial. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vivendo aquela música do Aerosmith, vivendo no limite. Vivendo no limite todos os dias. A Bíblia diz, inclusive, num versículo que é interessante porque esse versículo não está em porta de geladeira, não está grudado nos carros, não está estampado em camiseta, não está em tatuagem. A Bíblia diz que nós, cristãos, somos considerados como ovelhas para o matadouro todos os dias. Esse é um versículo que não tem caixinha de promessa, né? Hoje eu vou ver qual será o versículo que irá falar do meu dia. Hoje eu sou ovelha para o matadouro. Oh, Deus! Eu nunca vi ninguém orando assim. Senhor, que nós queremos pedir que o Senhor faça da nossa igreja uma igreja de ovelhas indo para o matadouro. E eu duvido que se a gente fizesse essa oração, mesmo sendo um versículo da Bíblia, todo mundo ia dizer amém. Tomo posse, Senhor. Essa palavra é para mim. Fala, Jeová. Faz hoje. Olha a minha sogra aí, Senhor. Paulo está dizendo, o culto racional de vocês tem a ver com a entrega. A entrega é o momento em que nós conscientemente sabemos o que estamos fazendo. E, aí ele continua, não se amoldem. Paulo aqui vai usar padrão, mas a palavra padrão poderia ter um sinônimo muito tranquilo, e a gente poderia tranquilamente mudar essa palavra para Paulo dizendo, não se amoldem, não tomem a forma da cultura deste mundo. Não tomem a forma da cultura deste mundo. E aí, a gente poderia pensar assim, o que a gente tem que fazer então é transformar a cultura. Veja o que Paulo diz nesse texto. Ele diz, não tomem a forma da cultura, do padrão desse mundo, mas façam o quê? Transformem-se. Não transformem-os. Paulo não está dizendo que diante dos desafios da cultura, nós temos que primeiramente transformar a cultura. A primeira coisa a ser feita diante dos desafios da cultura é transformar a você mesmo. Porque a primeira pessoa que precisa ser transformada nesse processo somos nós.
É interessante Paulo dizer isso, porque ele está colocando cada um no seu devido lugar. Porque é muito fácil olhar para a cultura e dizer assim, que absurdo, essa cultura demoníaca, e ser totalmente conivente com a cultura demoníaca, com alguns aspectos da vida que a gente vai tendo. E no Brasil a gente vê isso direto. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Porque Paulo sabe que se a gente renovar a mente, a gente renova o modo de agir. Ninguém age a partir de onde a mente não pensa. E no Brasil a gente precisa ter isso de maneira muito atenta. A gente vai falar muito sobre isso na semana que vem, mas eu quero adiantar um aspecto que a gente vai entender para a renovação da nossa mente. Me diz uma coisa que é muito ruim na cultura brasileira. Me diz uma coisa aí, algum aspecto ruim e pecaminoso da cultura brasileira. Uma das coisas mais pecaminosas é o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Porque o jeitinho brasileiro de fazer as coisas é o jeitinho malandro. Tipo, eu sei que não devo, mas eu dou um jeito de usar uma desculpa para fazer. O que tem de cristão fazendo besteira e usando as piores desculpas para tentar justificar as besteiras que tem feito, é um monte. Mas isso é aspecto cultural do Brasil. O brasileiro tem aquela coisa assim, ele para numa blitz. A primeira coisa que o brasileiro tende a pensar quando para numa blitz de polícia. Eu tenho R$50. Porque ele pensa assim, se eu estiver com problemas, eu não vou pagar multa. Eu vou oferecer alguma coisa para o guarda. O que acontece de corrupção em nosso país é apenas reflexo do jeitinho brasileiro de fazer as coisas. E eu digo para você que a maioria dos brasileiros não rouba bilhão só pelo fato de não ter acesso a bilhão. É apenas uma questão de acesso, não é uma questão de princípio. No entanto, ao mesmo tempo, o brasileiro tem aspectos culturais fantásticos. Poucos povos no mundo são tão hospitaleiros como o brasileiro. O brasileiro, você conversou 20 minutos com ele, ele já convida você para ir na casa dele. Fala essa experiência. Você chega lá na Praça José Bonifácio, você encontra alguém que você nunca viu, você começa a conversar, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? 20 minutos depois ele fala, mas vai lá em casa. Eu falo, vamos. Então vamos, amanhã. Amanhã você vai fazer alguma coisa? Não vou. Pronto, já está feita uma amizade. No Brasil, você faz amizade, é uma coisa de louco. Vai na casa. No Brasil, você pode ir, inclusive, sem avisar na casa de alguém. Você vai sem avisar, a pessoa deixa você entrar. Agora, se você já assistiu esses filmes americanos, a cultura americana não é assim. Se você já assistiu filmes americanos, se você chega na casa de alguém, pode ver no filme. Onde é que o dono da casa te recebe? Porta, lado de dentro. Onde é que você fica se você chegou? Porta, lado de fora. Muitas das conversas no filme, pode ver, acontecem ali. Não é apenas uma questão de cena, é uma questão de cultura, porque na cultura americana você não entra na casa do cara, a não ser que ele convide você com antecedência, vocês combinam as coisas, vai ver o que vai ter que fazer. Pode ver que no filme, muitas vezes o cara fala assim, quer entrar? Aí o cara, opa, agora eu posso entrar, porque teve ali uma conveniência. No Brasil, sei lá, vamos imaginar que eu chego lá na casa do Francisco, chego sem avisar. Cheguei sem avisar, aí ele foi lá na porta, me atendeu na porta. Pois não, vim aqui começar um negócio rapidinho, assim. Então tá bom, muito obrigado. Eu vou chegar em casa e vou falar assim, Débora, olha, o Francisco é de uma falta de educação. Fui lá, sabe, nem me chamou para entrar. Aí a Débora vai falar, não ofereceu nem um café? Não ofereceu nem um café. Porque está na cultura brasileira que não, a gente tem muito ainda na cultura brasileira a cultura do sítio. Você chega na porteira, você grita lá na porteira, o que a pessoa diz lá de dentro da casa? Chega aí, compadre! Não sabe quem é. Várias vezes eu estou em alguma casa, aí toca a campainha. E isso ainda eu vejo acontecer muito aqui no Brasil. Agora, cada vez menos. A pessoa, ela tira o interfone do gancho, aperta o botão, abrindo o portão. Aí você fala, quem é? Não sei. Mas deve ser alguém conhecido essa hora. Aí o brasileiro deve pensar, porque se não for conhecido, senta e come também, não tem problema nenhum.
O brasileiro tem uma outras coisas assim. Você convida o brasileiro para um churrasco. Aí você fala assim, cada um vai levar meio quilo de carne e o que vai beber. Quanto o brasileiro leva? O brasileiro leva uns 3,5 kg de contrafilé, 2 quilos de linguiça, porque vai que não dá. O brasileiro, você fala, leva meio quilo de carne, ele chega com um boi. Opa, tô chegando, aê. E aí, quando você vê a bebida, você pensa, meu Deus do céu, ele vai ficar aqui até o ano que vem. Porque ele pensa assim, não, eu vou levar bebida, mas vai que alguém gosta da minha bebida, aí ele vai beber da bebida que eu vou levar. No final do churrasco no Brasil, fica um desespero, porque é absurdo, o churrasco começa com 100 quilos de carne, ele termina com 150. Mas, meu Deus do céu, o que a gente faz com isso? Quando a gente faz as festas aqui na igreja, acontece isso, a gente fala assim, cada um traz alguma coisa. No final, dá um desespero, porque é tanta coisa que sobrou, porque não tem o que fazer com aquilo. É bebida, é comida, é vatapá, cururu, acarajé, tudo que enche um bom prato, como diz um herói. Bom, em outros países, dependendo do lugar que você for, sério, a pessoa vai ligar para você e vai falar assim, você vai comer quantos bifes? Porque ela vai comprar o número de bifes que você falou que ia comer. E ponto. Então, se são 5 pessoas e cada um diz que ia comer 2 bifes, você chegará lá e você encontrará 10 bifes. Porque em muitos lugares do mundo não se compra carne por quilo. Compra-se carne por bife. Porque é aquilo que vai comer e acabou. Se você chegar numa casa, e eu tenho certeza, o dono da casa serve o almoço, colocou os bifes, você conta. Para ver se você está liberado de comer mais que um, ou não conta? Conta sim. Conta. Ainda mais nós crentes, que a gente cresceu em acampamento, que era tudo contado. Ia lá, fila de acampamento, só pode pegar uma carne. Aí você ficava orando para que os vegetarianos fossem e não comessem a carne, e no final você dava uma repassada lá. Mas sempre tinha, nunca sobrava. Porque o pessoal da organização sabia que tinha os vegetarianos e fazia menos. Sobrava o quê? Sobrava para você pegar um pouco mais de arroz, feijão, aquele molho de baixo, jogar em cima para ficar um odor de carne. Mas esse é o aspecto legal da cultura brasileira. O brasileiro recebe bem. Veja, nem tudo é ruim. O problema é que cristãos estão historicamente fazendo a aposta do lado errado da coisa. Estão apostando no lado ruim da cultura. E aí Paulo diz, se você se transformar pela renovação da sua mente, então você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala dos aspectos pecaminosos da cultura e do porquê nós não podemos nos vender a isso, nós precisamos lembrar do que aconteceu na cruz. Na cruz, a cultura do pecado é vencida. Na cruz, numa cultura em que paga o mal com o mal, o único que foi totalmente bom recebeu sobre si a punição dos nossos pecados. Venceu a cultura. Na cruz, a Bíblia diz que Deus estava redimindo todas as coisas. O nosso relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com a natureza e o nosso relacionamento com o próximo. Na cruz, morre aquele que diz, vocês têm que amar os seus inimigos. Porque o aspecto interno da cultura tem que ser resgatado. Tem que ser redimido. Na cruz, você ora por aquele que o persegue. Na cruz, se alguém dá um tapa, um murro na sua face, você oferece outra face. Na cruz, morre aquele que fez tudo isso e muito mais. É por isso que quando nós cristãos fazemos a opção pelo diabo na cultura em que Deus está presente, nós estamos rejeitando de maneira vergonhosa aquilo que aconteceu na cruz. Nós não podemos ser esses. Nós precisamos ser aqueles que são conhecidos como povo da cruz, não porque ostenta a cruz no peito ou em alguma parede de algum lugar que a gente se reúne, mas porque tem a cruz como referencial de vida, onde a cultura está sendo redimida para a glória de Deus, até o dia em que chegará aquela hora em que todos, em todas as culturas, dobrarão os seus joelhos a Deus. Quando eu olho isso na Bíblia, dizendo que todos terão que dobrar os seus joelhos diante do Cordeiro, e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor, isso é fantástico, porque a Bíblia está dizendo que, inclusive, culturas
que nunca acreditaram em Jesus e sempre voltaram as costas para Jesus e mataram os seguidores de Jesus, um dia, quer queiram, quer não, vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar: é verdade, Jesus é Senhor. Isso é fantástico. No entanto, nós somos aqueles que somos convidados a viver essa cultura já. Nós não esperamos essa cultura para depois da morte. Essa cultura tem que estar presente em nossa vida hoje. Meu irmão, minha irmã, tira o mofo do molho e que continua a comer um molho para a glória de Deus, mas tira o mofo dessa história. Para de fazer a gente passar vergonha como cristão. Para de fazer com que cristãos tenham que olhar para as coisas que nós estamos fazendo e pensar: meu Deus do céu, não é possível. O cara comeu mofo, vomitou mofo, está arrotando mofo e acha que está bem. Não faça a opção pelo diabo da cultura, mesmo que isso aparentemente satisfaça você. Porque aquilo que nos satisfaz hoje pode ser claramente o motivo da nossa morte amanhã. No entanto, a Bíblia diz que a única satisfação possível e eterna está na cruz. E é para ela e a partir dela que nós caminhamos. Assim caminham os cristãos. Numa cultura entre Deus e o diabo, nós fazemos a opção pela renovação da nossa mente, a transformação da nossa mente, porque nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, expressa de maneira máxima na cruz para a glória de Jesus a quem nós servimos. Que Deus nos abençoe, que Deus cuide de nós e que Deus nos dê a coragem para, num mundo tão complicado como esse, nadar contra a maré, estarmos diante da cultura tendo a coragem de nadar na direção contrária, mesmo que todos à nossa volta estejam nadando e apenas talvez deixando a água levar. Não se esqueça que na cultura em que nós estamos, a água que leva para um desfiladeiro. E ele vai matar você. Ele vai esmagar você nas suas pedras. Nós somos aqueles que nadam e que apregoam a morte ali à frente. E nós precisamos nadar contra isso, em direção à cruz, onde há salvação eterna para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós pedimos que ela continue a falar aos nossos corações todos os dias e que o Senhor nos move para que, mesmo vivendo fora do sistema, nós nos alegremos no Senhor e tenhamos a paz e a satisfação no Senhor dentro de uma cultura ruim. Que a gente saiba que há aspectos nessa cultura que já são aspectos claros da redenção que está acontecendo. Mas que o Senhor faça com que a gente tenha a coragem de pegar aquilo que não presta, jogar fora e denunciar como pecado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, para que o nome do Senhor não seja de nenhuma forma envergonhado através das porcarias que fazemos. Nós pedimos que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.